Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e eu sou seu companheiro nesta jornada de estudo, reflexão e aplicação dos conhecimentos do Espiritismo. Como de costume, se você gostar do que ouvir, se inscreva nos nossos canais e mande esse podcast para alguém, para que nós espalhemos a luz juntos. E hoje nós vamos refletir sobre uma lição belíssima contida no Evangelho. Pedi e obtereis. É uma expressão bem conhecida que foi dita pelo nosso querido Mestre Jesus e está registrada em Mateus no capítulo 7, em 2 versículos, quando ele vai dizer: Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bati e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mas o que realmente significa esse pedir? E será que tudo o que nós pedimos é concedido? Tudo que nós pedimos, nós obtemos? Como que nós devemos pedir, então, para realmente obter aquilo que nos é útil à alma? Vamos explorar juntos? O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dedica um capítulo inteiro para o pedir e obtereis. Ele nos convida a compreender que esse ato de pedir é algo muito mais profundo do que uma simples solicitação material, que é como muitas vezes nós talvez ainda vejamos a prece e o pedir. Kardec vai nos contar que a prece verdadeira é um ato de fé e que o espírito que ora com sinceridade se coloca em sintonia com as forças divinas. Deus sempre ouve a prece do coração sincero, nós vamos aprender. Muitas vezes, porém, não nos concede o que nós pedimos, porque o que nós pedimos não é realmente aquilo que nós precisamos. E neste momento, Kardec então traz um ponto fundamental. Deus sempre responde, mas nem sempre do jeito que nós queremos, nem sempre do jeito que nós esperamos. O que nós pedimos com o coração, realmente de uma forma sincera, se for útil ao nosso progresso, nos será concedido. Mas se o pedido nasce do egoísmo, do imediatismo, da fuga da lição que nós precisamos aprender, a resposta divina vem em forma de silêncio ou de uma experiência diferente da esperada. E já começamos então a entender como que muitas vezes as preces que nós fazemos solicitando algo material ou solicitando simplesmente a fuga do problema ou que o problema desapareça, não são atendidas. É interessante nós notarmos, meus queridos amigos e amigas de jornada, que Jesus utilizou 3 verbos nessa frase tão conhecida em Mateus: pedir, buscar e bater. Cada um desses 3 revela um degrau no processo da fé ativa, se nós formos pensar. Pedir é o início da comunicação com o alto. É reconhecer que nós precisamos sim de ajuda e nós temos com quem contar. Buscar é o movimento interior, é a ação. Aquele que busca age em sintonia com o pedido que fez. Inclusive nós já temos um episódio nesse podcast do buscar e acharei, que é uma das partes dessa passagem também. E o bater? Jesus falou do pedir, falou do buscar, falou também do bater. Esse bater, então, é a perseverança. É a insistência confiante, mesmo quando a porta parece fechada de uma forma que não se abrirá. Aprendemos no Espiritismo como que toda prece é uma força geradora de trabalho, mas quem pede deve agir para merecer. Em outras palavras, a oração sincera não funciona como um pedido mágico, mas como um convite ao esforço, convite à transformação, convite ao entendimento, à resignação. Deus nos concede não apenas o resultado,
mas as oportunidades sempre, por ser um Deus justo, para conquistarmos aquilo que nós pedimos. E quando Deus não responde, será que tem isso também? Quantas vezes será que nós não oramos pedindo uma solução e aparentemente nada acontece? Será mesmo que o nosso Pai não nos ouviu? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que nós não devemos julgar que Deus volte os ouvidos a certas palavras mais do que as outras, como se as nossas palavras muitas vezes fossem, vamos dizer assim, inúteis. Deus ouve sempre os corações, não as vozes. O nosso Pai Celestial sempre responde, mas a resposta muitas vezes vem como uma lição, vem como uma prova, uma espera, até mesmo uma negativa. Porque o Pai, na sua sabedoria infinita, sabe o que nos conduz ao bem duradouro. Nós não sabemos muitas vezes o que é melhor para nós, aliás, na maioria das vezes, não é verdade? Assim como uma criança que pede doce em excesso para os seus pais, porque ela gosta do doce, acha que é bom, e os pais dizem não, mas eles falam não por amor. E é uma analogia simples, talvez, eu compreendo, mas para nós entendermos como que Deus, nessa sua infinita bondade, também nos protege de nós mesmos. Se Ele fosse conceder tudo o que nós pedíssemos, como será que seria? Da forma que nós pedimos. Como o próprio Allan Kardec vai nos falar, neste capítulo do Pedi e Obtereis do Evangelho, segundo o Espiritismo, o que Deus concederá ao homem se ele lhe pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Olha que legal, Kardec aqui está apontando para 3 virtudes que nos serão concedidas quando nós pedirmos com a confiança, com aquela fé ativa. Também lhe concederá, ele vai dizer, os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe sugiram, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Aqui o codificador da doutrina espírita alude então a essa questão dos espíritos bons estarem nos auxiliando quando nós estamos abrindo nosso coração para uma prece sincera. Deus assiste os que ajudam a si mesmo, como nós vimos no Buscai e Achareis, então ajuda-te que o céu te ajudará e não ajudar aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, como Kardec fala, sem fazer uso das suas próprias faculdades. Muitas vezes, vamos ser sinceros, o que nós queremos é esse milagre, que o problema desapareça, que todas as soluções caiam no nosso colo. Como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus não deu a razão e a inteligência para nós, seres humanos, para que nós não as utilizássemos. Não deu a vontade para não querer. Não deu a atividade para que nós ficássemos inativos. Só que nós temos que entender o livre-arbítrio e temos que entender que nós somos livres para agir num sentido ou no outro, e nossos atos então acarretam, tanto a nós quanto àqueles que nos rodeiam, consequências relativas àquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Então o convite do pedir, do buscar e do bater diz respeito diretamente a esse livre-arbítrio que nós possuímos. O pedir e obtereis, então, através da prece, essa força sincera, porque é uma ponte entre o céu e a terra. A prece nos harmoniza, fortalece, nos ilumina. Quando nós oramos sinceramente, a vibração dos nossos pensamentos se eleva. Nós entramos em contato com os bons espíritos. Toda oração sincera é um fio de luz, meus queridos amigos, que se eleva ao infinito. Mesmo que nós estejamos em silêncio, no sentido de não proferir nenhuma palavra, um pensamento de amor, de gratidão, de arrependimento sincero também já é uma forma de oração. Chegando aqui então na parte mais prática
do nosso episódio, vamos olhar então como que nós podemos aplicar esse conhecimento do pedi e obtereis no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui 5 formas, meus queridos amigos e amigas. Primeira, orar com sinceridade, não com ansiedade. Antes de pedir, respire, acalme-se. Fale com Deus como um filho amoroso fala com um pai ainda de mais amor, com confiança, com entrega. Número 2, peça por sabedoria, não apenas por soluções. Quando enfrentamos um problema, podemos pedir: Senhor, dá-me forças e entendimento para aprender com esta situação. Essa prece, ela transforma o coração e abre o caminho da paz. Número 3, haja conforme o que pede. Então, se nós pedimos paciência, busquemos tentar agir com serenidade. Se nós pedimos o perdão, estejamos dispostos a perdoar ou a pedir o perdão. A fé sem obras é uma fé estéril. Número 4, confie no tempo de Deus. Às vezes a resposta ela vem numa forma de espera, como nós já falamos, ou até mesmo de uma negativa. Lembre-se, o silêncio divino é muitas vezes uma resposta de amor. Número 5, ore também pelos outros. A prece intercessória é uma das mais elevadas formas de amor. Quando nós oramos por alguém, ajudamos e também nos curamos no processo. Lembramos, meus queridos amigos e amigas, que muitas vezes, quando nós pedimos algo e oramos, o verdadeiro resultado, aquilo que nós obtemos, não é o que nós recebemos necessariamente, mas quem que nós nos tornamos também com isso. A prece, ela nos educa espiritualmente, ela fortalece a fé, desperta essa luz interior. Toda vez que o coração se eleva, Deus responde com uma bênção de paz. Assim, mais do que pedir, orar é abrir o coração para a presença divina, é sentir Deus em nós, guiando, consolando, inspirando. Queridos amigos e amigas, o pedi e obtereis de Jesus é um convite à fé ativa, confiante e perseverante. Não se trata de pedir milagres, mas de colaborar com Deus na construção da própria felicidade. Que nós possamos a cada dia, então, fortalecer essa comunhão com o alto, pedindo com fé, buscando com esforço e batendo com paciência na porta da nossa própria evolução. Que o Senhor da vida nos abençoe a todos e que a nossa prece de hoje se transforme em atitudes de amor, em palavras de consolo e em gestos de luz. Queridos amigos e amigas, desta forma chegamos então ao final de mais um episódio do nosso podcast, onde nós falamos hoje sobre o pedi e obtereis. Como de costume, se esse episódio tocou seu coração, compartilhe ele com alguém que também precisa de esperança. Mande para que nós possamos, como eu já falei, espalhar essas sementes de luz que o Espiritismo nos abençoou juntos. Com muito carinho, com muita gratidão, eu espero vocês no próximo episódio. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.